Fala, torcedor, tudo certo? Olha só, vou ter que repercutir com vocês a coluna do Pedro Ernesto Denardim. Pois é, ele fala sobre o Luan. E eu acho isso muito forte ele falar uma coisa dessa, até porque ele acaba escrevendo na própria coluna algo que o repórter dele, o Andrezinho, o André Silva, traz para ele e a notícia, né, a informação do que aconteceu no treino, e mesmo assim ele vai lá e cria um caso em cima do Luan. Deixa eu colocar isso aqui para vocês, ó. Ele fala assim: Lua tem tudo para repetir mais um grande fracasso. Até torço para que não aconteça, mas não vejo outra possibilidade. Palavras do Pedro Ernesto Denadim. E aí ele escreve na coluna dele algumas frases assim: o repórter André Silva conseguiu ir ver o jogo, o treino do Grêmio na manhã desta quarta-feira contra o Novo Hamburgo. Algo que nos dias de hoje é muito difícil de acontecer. O que mais chamou a atenção do repórter da Rádio Gaúcha foi que Luan participou de quase todo o trabalho. Primeiro, ele participou de todo o trabalho. Eu estava lá. Ele participou de todo o trabalho. Ele ficou os 80 minutos do jogo atuando no time do Grêmio. Foram 2 tempos de 40 minutos. Ele segue Pedro Ernesto. Eu penso que um clube que busca em Luan uma força técnica para melhorar o desempenho do seu time está muito perto do fracasso. Luan já tem 30 anos. Nos últimos 6, ele praticamente não jogou. Não vejo como ele pode trazer melhorias ao time do técnico Renato. Trata-se de um jogador desistente que voltou ao Grêmio em busca de uma última oportunidade na carreira. Saiu do Corinthians porque não se comportou como atleta profissional. Foi ao Santos e saiu do mesmo jeito. Que não me venham com essa história de que o Renato é mestre em recuperar jogadores. Temos muitos exemplos de atletas indicados por ele e que não deram certo. Lua tem tudo para repetir mais um grande fracasso. Até torço para que não aconteça, mas não vejo possibilidades. Pois é. Só que o Andrezinho escreveu que o Luan foi o melhor do Grêmio no jogo treino. O Luan deu passes, o Luan fez viradas de jogo, o Luan deu assistência, o Luan criou jogadas para os 2 gols do Grêmio, que ainda acabou consagrando Iturbe como com os dois gols. Ele vai dizer que não adianta? Tá, é um jogo treino contra o Novo Hamburgo. Será que é isso que ele está pensando? Não. Mas ele não está lá todos os dias no treino, ele está dando uma opinião em cima do que o André colocou e o que tem o histórico do Luan. Claro que é para gerar polêmica. E eu até acho que é válido a colocação dele, mas ele não considerar os pontos em que o Andrezinho traz na sua coluna falando que ele foi o melhor, que ele foi o destaque, que ele está trabalhando, que ele está se concentrando, que ele já trabalha em 2 turnos, que ele se alimenta no CT, que ele está vivendo uma vida regrada para poder se tornar novamente o jogador que ele foi, ou pelo menos 50%, como a gente gosta de dizer, que se o Luan atuar 50% do que ele atuou em 2018, ou se ele repetir as atuações dele de 2019 nesses últimos meses do ano, nesses últimos 19 jogos do Campeonato Brasileiro, o Luan será o melhor jogador do Grêmio na temporada. O Luan será. E quem lembra do que o Luan fez, o Luan fazia, se ele fizer 50%, pelo menos 50%, o Luan será sim o melhor jogador do Grêmio na temporada. Ele constrói, ele cria, ele faz virada de jogo, ele dá passe em ponto futuro, ele trata a bola com facilidade, ele carrega a bola como se estivesse dormindo em campo e simplesmente ele dá um passe mágico e deixa o cara na cara do gol. Foi assim que ele fez nos treinos, é assim que ele tem feito nos treinos, é assim que ele brinca num 2 toques que o Renato faz em raciocínio rápido, de um jogo de inteligência, ele domina e toca e olha só vendo a movimentação, pensando já nos 2 próximos passos que ele tem que dar. O Luan entende como o Renato quer que jogue, sabe como tem que ser feito e ele está muito engajado no que diz respeito ao que ele precisa e vai fazer nessa temporada. O Luan será sim o meio-campista armador do time do Grêmio. Eu estou curioso para ver se o Renato vai manter ele com o Franco ou ele vai manter junto com o PP. Ou será que ele vai manter PP, Franco e o Luan, fazendo aquele time com 5 meias, como quando estava o Vina atuando? Será que funciona dessa forma? Ou o Luan tem que ser o cara centrado, centralizado, jogando atrás do centroavante, como ele fez em 2016
2017, e treinou contra o Novo Hamburgo desta mesma forma. O que vocês acham? Olha, acho que o Pedro Ernesto deu uma exagerada. Um abraço para ele, mas eu tinha que vir aqui e dizer que ele está muito enganado em não respeitar a opinião do que o Andrezinho colocou, ou até respeitou, mas ele acaba se contradizendo de todas as informações que o André passou para ele, e ele faz uma coluna dessas. Coloradismo do Pedro Ernesto Denardim, ou o gremismo do Pedro Ernesto Denardim, acho que aflorou para um outro lado. O que vocês acham? Ai, comenta aqui. Daqui a pouco eu volto.